sabe. Bom, mas eu queria chamar a atenção porque podemos ter novidades no caso de Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master, que é o seguinte, todo mundo fica perguntando, vem cá, o Daniel Vorcaro vai fazer delação, o Daniel Vorcaro vai falar o que ele sabe, se ele falar cai a República. Eu já estou cansado de ouvir esse papo, porque eu trabalho como jornalista há 40 e não sei quantos anos, eu ouço há muito tempo que pessoas vão destruir a República, derrubar a República, e toda hora vem a delação do fim do mundo, delação disso, daquilo, mas enfim. Mas tem uma turma aí que pode falar sim, Pelo menos 3 ou 4. 2 são Falcon e 2 são Gulfstream. São as aeronaves do Banco Master, as aeronaves que pertenciam a uma empresa chamada Viking e depois outras empresas também, que são as aeronaves que transportavam o Daniel Vorcaro e convidados, e funcionários, e aliados, e fornecedores, e parceiros. Quando a gente fala parceiros, eu não sei exatamente o grau de parceria, naturalmente. Fornecedores, a gente também não sabe que tipo de fornecedores, mas se a Polícia Federal já não está cruzando, e seguramente já está, ela vai conseguir pegar quem voou nos voos, nos aviões do grupo Master, ao longo do tempo disponível. Então, uma pessoa vai voar numa das aeronaves que era do Daniel Vorcaro. Ele tem que entrar no aeroporto, ele tem que passar por algum tipo de controle, tem as câmeras, tem o embarque, tem a lista de passageiros, tem o trajeto. Quantas vezes ele fez o voo em direção a Brasília, saindo de algum lugar, né? Quem estava dentro desse avião? Tinha alguma autoridade? Alguma autoridade do Poder Executivo? Alguma autoridade do Poder Legislativo? Alguma autoridade do Poder Judiciário? Essas autoridades, muitas delas, quando vão viajar, são acompanhadas por seguranças. Então, você tem o movimento dos seguranças também. Você tem carros identificados que entram no aeroporto, que entram no estacionamento. Será que também entraram nesses aviões e nos aeroportos de onde eles saíram, nas áreas destinadas à aviação executiva, parentes de autoridades? Parentes de autoridades do Executivo, parentes de autoridades do Legislativo, parentes de autoridades do Judiciário? Com que frequência esses parentes ou essas autoridades viajaram? Parceiros, né? Pessoas que ajudavam o Daniel Vorcaro a tomar decisão, pessoas que orientavam as decisões do Daniel Vorcaro, pessoas com quem ele precisava ter um bom relacionamento para poder tornar a vida dele um pouco mais fácil. Todos eles vários deles podem ter voado nas asas do Falcon 2000, do Falcon 7X, do G550, do G700 que ele teve. Ele teve aeronave de 200 milhões de reais, ele teve aeronave de R$500 bilhão. Essas aeronaves, elas não estavam ali à toa. Sempre que um executivo, um empresário compra uma aeronave, é porque ele precisa. Ou ele precisa porque isso é importante para o ego dele, ou ele precisa porque realmente o trabalho dele pede. Em geral, as duas coisas. Eu conheço empresários que faziam a conta e compravam a menor aeronave possível porque faziam voos muito curtos, realmente muito curtos. Então voavam com um Phenom 100, que é uma aeronave da Embraer menorzinha, em vez de voar com aviões maiores. Por exemplo, alguém vai dizer que ninguém precisa de um G700, como o Daniel Vorcaro trouxe para o Brasil em junho de 2025, essa aeronave de R$500 bilhão, que é uma aeronave que tem uma autonomia absurda e voa 50 mil pés, muito estável, melhor do que voo comercial.
Então, um pedaço disso, obviamente, é vaidade. Mas a análise que interessa é a análise dos passageiros. E é interessante a gente ver que essas aeronaves, elas vão delatar de forma involuntária. Na investigação criminal moderna, a confissão deixou de ser o centro do processo, né? Então a gente viu aquela cena ridícula da careação determinada pelo Dias Toffoli, o que disse o Vorkaro, o que disse o cara do BRB, aquela cena meio patética. Mas aquilo ali é uma parte cênica, muito pequena da investigação criminal. Arrancar confissões, lidar com versões, é um negócio que vai perdendo força. O mais importante é deixar as evidências falarem. O mais importante é ouvir o que dizem os vestígios. E eles falam de uma maneira muito mais desapaixonada. Você não tem, por exemplo, o desafio da memória humana, dos interesses, do medo, da conveniência, da mentira, né? A tecnologia, ela permite, a análise tecnológica das provas, das evidências, ela permite uma investigação muito técnica. Por exemplo, eu aprendi que o sangue fala. O sangue fala. Mesmo o sangue, depois do agressor tentar silenciar o sangue, lavando, por exemplo. Às vezes tenta lavar, mas o sangue continua a falar. Desde que inventaram o tal do luminol e outras coisas, você acha os vestígios. E o sangue, quando ele sai do corpo, ele sai formando um desenho provocado pelo projétil, no ângulo em que o projétil entrou, por exemplo, ou a facada, ou qualquer coisa. Então você consegue saber a altura do disparo, você consegue ver se é compatível com a distância. Por exemplo, a tal do tiro a queima-roupa. Por que se diz, aquele lá, eu sei que atirou a queima-roupa? Porque você olha no corpo da pessoa e tem uma marca diferente do tiro dado a uma distância maior. Então, o sangue fala. Mas não é só o sangue que fala, não. O telefone fala, né? As fotografias falam, o Pix fala, a TED fala, o dinheiro fala. As cidades falam. Hoje em dia as cidades falam. Você está andando numa rua, ela está falando. Olha lá o cara andando ali. Então as cidades ganharam o poder de delatar. Uma rua delata. Então uma rua, um telefone, um Pix, um sangue, quando é o caso, e uma lista de passageiros. Aí você pega esse monte de gente falando, é uma gritaria, o que facilita o trabalho da polícia. E é muito interessante, porque esse mundo digital, ele permite que a ausência fale e a presença fale. Uma lista de passageiros, como eu falei, não coloca alguém numa cena do crime, né? Por exemplo, no voo em que estavam Dias Toffoli e o advogado ligado ao Banco Master. Aquilo era a lista de passageiros falando. Tem um ministro do Supremo aqui conversando com o cara do Banco Master. Não tem crime ali, né? Mas tem um diálogo. A gente viu uma cena do ministro Dias Toffoli recebendo um banqueiro, o André Esteves, no resort Itaiaia. Aquilo é uma cena, não tem uma investigação ligada a isso, mas é uma cena que está falando. Um banqueiro importante se deslocando até o interior de São Paulo para conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? No tempo em que a gente está, deslocamento de helicóptero, jato executivo, não é como um passeio, como a gente está lá, né, Ferretti, num canto qualquer e fala, vim aqui passar na casa do compadre, estava passando, vim aqui dar um abraço do compadre. Isso não existe, né? Quando você envolve helicóptero, você não estava passando, e você fala, o Itaiaia é aqui, vou descer. Não, foi até lá para conversar. Como não tem nada de suspeito nesse diálogo, é um diálogo entre pessoas que se dão bem e não há uma investigação em torno deste banqueiro, da relação deste banqueiro com o Dias Toffoli, esse passeio aéreo não quer dizer muita coisa. Mas no caso do Dias Toffoli
com o advogado do Master, isso rendeu muito, porque ele depois virou o relator. Se ele não tivesse virado relator, o voo do Dias Toffoli para Lima ao lado do advogado do Master seria igual a esse encontro de natureza aérea também, só que de helicóptero, de outro banqueiro com o Dias Toffoli. É o Dias Toffoli conversando com pessoas que têm relações sociais poderosas e tal. Ele é um cara poderoso, mas na hora que ele virou relator do Master, aí tudo vira uma discussão, né? E nesse caso das aeronaves do Banco Master, aqui sim tem muita coisa para ouvir, E é muito interessante porque a investigação que a gente acompanha, ela avança numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de acompanhar. Não só porque a polícia é mais rápida e tem mais tecnologia do que a gente pensa, mas porque isso tudo corre em segredo, né? Então, por exemplo, hoje você vê nas manchetes dos portais, na primeira página do UOL, tem lá a informação de que tem um funcionário do onde é que está o negócio aqui que eu ia colocar e já caiu tudo. Tem um funcionário do Banco Master, operador do Vorcaro, que criou uma rede de fundos e tal, e é citado lá, Ascendino Madureira Garcia. Aí você lê e fala, pô, então acharam o operador, porque pode ter certeza que tem um operador, porque o Daniel Vorcaro, ele não é banqueiro, ele não é do mundo banqueiro, do mundo bancário. Ao contrário do Bernie Madoff, que tinha 40 anos de mercado financeiro nas costas, quando ele aprontou aquela pirâmide nos Estados Unidos, o Vorcaro é um banqueiro recém-chegado ao mercado. Então ele não é um banqueiro. E o banqueiro faz coisas bancárias e faz operações estruturadas. A operação bancária clássica, é lidar com o cliente, saber fazer empréstimo, crédito e tal, que era o mundo bancário, que não é a praia dele também. E tem as outras coisas, que é esse passeio desses fundos e manda o dinheiro para cá, manda o dinheiro para lá, que não é uma atividade de natureza bancária. São coisas que acontecem no mundo financeiro, mas não é de natureza bancária, como quem tem uma conta corrente normal e quer fazer uma previdência, quer pegar um empréstimo. Não é isso, é outra coisa. E definitivamente, pelas pessoas que conhecem esse segmento, este tal Ascendino Madureira não é o cara. Pode ser o povo da REAG, pode ser aquele Mansur, que por onde o dinheiro caminhou, porque pode ter certeza que, da mesma maneira que a gente tem que fazer uma investigação na frente para saber que rede de apoio social-político o Daniel Vorcaro construiu, e como ele alimentava essa rede de apoios, tem também uma busca do dinheiro. Onde é que está o tutu, onde é que ficou o dinheiro, para onde ele mandou essa grana. Daniel Vorcaro não iria montar uma estrutura com um avião de 200 milhões, um avião de 500 milhões, um gasto operacional monumental, gasto só na área jurídica de 500 milhões por ano, só de Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, 3 milhões e 600 por mês. Quer dizer, vê aí quanto é que isso dá. Ele não ia montar isso tudo para ter um negócio que não fosse lucrativo. Então lucrativo foi, quebrou, mas foi lucrativo. E esse lucro, pode ter certeza que ele caminhou para algum lugar. Mas o tema de hoje, para a gente encerrar, é deixar claro que a gente tem duas frentes. Ouvi um monte de gente, ouvi que é o que a Polícia Federal vai ouvindo, vai pegando depoimentos, mas existe uma outra frente, que é a frente das evidências que falam, as provas que falam, e prontinho para delatar estão as aeronaves de Daniel Vorcaro, que transportou várias pessoas, tanto para felicidade em voos internacionais, quanto para missões mais espinhosas em voos para Brasília. Quem estava lá? Que parente de poderosos entraram nesses aviões? Quem são os poderosos que andaram? A Polícia Federal pode ter certeza que tem a faca e o queijo na mão para ouvir essas pessoas
e daí tirar mais informações para desmontar e desvendar essa história impressionante do Banco Master. 0,5% dos ativos do sistema financeiro brasileiro e 100% da dor de cabeça para a turma do poder. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se você quiser falar sobre ele, 11 999 592 100.